Bora! Bora para a aula, gente. Então, aqui, ó, feita a introdução, eu começo a falar agora aqui, a tentar instigar e fazer surgir na sua cabeça aí percepção de onde estão as oportunidades de negócio. Como é que você pode começar a enxergar oportunidades de negócio? Agora, então, como eu te disse ali, nós vamos começar falando isso de forma muito geral, de onde estão as oportunidades de negócio, para o seu cérebro começar a virar uma chavinha no seu cérebro e você começar a enxergar as oportunidades de negócio por onde você anda na sua vida, nas suas necessidades, nos seus problemas não resolvidos. Às vezes, um problema que você está tendo é uma oportunidade de negócio. Às vezes, uma mania sua, né, é uma oportunidade de negócio. Vocês vão ver isso na aula de hoje, vocês vão talvez começar a olhar a realidade com um pouquinho, com esse olhar mais atento para enxergar a oportunidade de negócio. Talvez você já tenha isso até naturalmente, tá? Não teve ainda, foi condições de abrir no seu negócio. Mas tem gente que precisa dar essa cutucada aqui, olha, mostrar que as oportunidades de negócio estão aí e talvez você não está enxergando, você está passando por cima delas. Hoje, então, a gente fala isso de forma mais geral. Amanhã a gente começa a trazer esse assunto para a economia 4.0 por causa do nosso desafio Sebrae. E amanhã eu vou falar muito do desafio Sebrae com vocês na aula de manhã, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos falar agora? Onde estão as oportunidades de negócio? Vamos começar a identificar essas necessidades, tá? Eu vou ler com vocês esse slide aqui, olha. Essa é a fórmula principal. Uma vez que todo produto ou serviço deve atender uma necessidade e dela derivam as outras, que têm abordagem mais focalizada. Para identificar necessidades, o principal é manter ouvidos e olhos abertos. Então perceba o seguinte, uma empresa, ela existe para resolver um problema. Comece a pensar nisso. Por que a Copasa existe? Copasa existe porque as pessoas precisam de água tratada em casa. As pessoas precisam que tire o esgoto de dentro da casa delas. Então existe um problema e um negócio foi criado para resolver esse problema. Uma empresa foi criada para resolver esse problema. Beleza? Então é a primeira coisa. De repente, coisas que você tem aí na sua vida, que são problemas, e que você gostaria que alguém pudesse estar resolvendo esse problema para você e não existe ainda no mercado ninguém apto a resolver esse problema. Talvez seja uma oportunidade de negócio, tá bom? Então, se você colocar esse primeiro raciocínio, que o que justifica a existência de uma empresa é a existência de um problema, que essa empresa passa a ser a solução para esse problema, você, com esse raciocínio inicial, você começa a enxergar nos problemas oportunidades, tá bom? Esse é o raciocínio base para você ter ideias, para sua cabeça começar a funcionar como cabeça empresarial, tá? Raciocínio básico. Segundo, então vamos seguindo nessa linha de raciocínio. Observar as deficiências. Então você começa agora a ter a necessidade de observar o que é déficit, o que é deficiência, o que é uma deficiência nesse sentido aqui? É uma necessidade não atendida. Ou talvez você é um prospector, você consegue olhar para o futuro e enxergar que no futuro, tais coisas serão necessárias. Porque existe uma determinada tendência. Então você antecipa que em breve, no curto ou no médio prazo, tal situação vai ser um problema maior para as pessoas, então você já pode começar a pensar na solução desse problema. Tá bom? Eu vou falar mais um pouco sobre isso de futuro. Mas o básico é isso. Começar a observar necessidades, deficiências não atendidas. Tá bom? Olha aí o texto. Uma vez identificada as necessidades, analisar nas soluções já existentes, né, no que já existe para atender essa solução, todos os pontos que poderiam ser melhorados. Então veja, que não quer dizer que você tem que pensar num problema novo ou um problema que nunca se resolveu, mas às vezes é um problema que está mal resolvido e você pode melhorar, apresentar uma solução melhorada, tá bom? Então você identifica problemas, identifica necessidades sua, dos outros, das pessoas, da sociedade, não sei, de repente é sua, de repente é de um grupo de pessoas semelhante a você, de repente são de, por exemplo, idosos, né? E aí a gente tem uma questão de tendência, a população está cada vez ficando mais velha, a tendência é que haja cada vez mais pessoas idosas e menos pessoas jovens, e isso vai aumentar necessidades, ou de carros adaptados, ou casas adaptadas, enfim. É a partir dessas observações de deficiências que você vai
propor soluções. Às vezes já até existe uma solução, mas ela não é boa o suficiente, ou ela pode ser melhorada. E nessa pequena melhoria pode estar a sua oportunidade de negócio. Tá? Então, todos os pontos que poderiam ser melhorados. É isso também que você começa a observar. Não só o problema, mas as soluções que já existem e se podem ser soluções melhoradas. Esse é o passo inicial da observação de deficiência. Em seguida, deve-se então prever se o cliente valorizará as melhorias planejadas e se será possível introduzi-las por um preço que ele, cliente, estará disposto a pagar. Então, isso aqui é um passo posterior. Não estou nem muito preocupado com isso. Isso é parte da nossa disciplina, inclusive. Porque, de repente, você tem um problema a ser resolvido, você tem a solução para esse problema, mas, economicamente, essa solução não é viável porque o preço que se cobrará por ela não é um preço que o mercado está disposto a pagar. Aí você não tem, não vai chegar no final a constatação de que não era uma boa ideia de negócio. Mas não quer dizer que não existiu um problema e que você apresentou uma solução. Então, não estou preocupado com isso agora, não. Se é viável ou não. Isso é no decorrer da disciplina que nós vamos aprender a separar ideias de negócios que são viáveis daquelas que não são viáveis. Inclusive, é essa a razão de ser dessa disciplina. Porque muita gente acha que tem uma ideia boa de negócio, abre a empresa e depois vai ver que o mercado não estava disposto a pagar pelo negócio pela ideia que ele propôs, pelo serviço que ele propôs, pelo produto que ele se propôs e quebra. Porque ele não soube separar uma ideia boa de uma ideia inviável. Tá? No momento, eu estou querendo que vocês aprendam a ter ideia. Daqui a pouco, nós vamos separar ideias que são viáveis das ideias que não são viáveis. Se você, pelo menos, ter ideia, começar a ter, hoje ainda tem que ter ideia, quem sabe? Eu vou fazer um exercício aqui no final de hoje que eu gostaria que você talvez já pensasse em proposta de empresas hoje ainda. Se não, que você pelo menos enxergasse problemas que você tem, ou seus parentes têm, ou a sociedade tem, que precisam de alguma solução e que essa solução poderia talvez ser atendida por uma empresa. Tá certo? Não precisa ficar ainda no formato de negócio, mas que seja pelo menos um problema. Você enxergar problemas. É isso que eu estou querendo de vocês. Enxergar problemas. E, na sequência, aprender a enxergar a solução. É um olhar crítico sobre a vida. Né? Um olhar crítico e empresarial sobre a vida. Tá bom? Então, essas oportunidades, a gente vai seguindo aí no raciocínio. Vamos identificar essas necessidades. Né? Todo o produto ou serviço, para pensar um pouquinho em tudo que se existe aí de vida empresarial, de mundo empresarial, de serviços. De alguma maneira, eles estão atendendo a alguma necessidade, eles estão resolvendo algum problema. Pensem nisso. Por mais fútil que seja, como assistir um filme na Netflix, está tipo resolvendo um problema, que é qual problema? Que é um problema de passatempo, as pessoas precisam de passatempo, as pessoas precisam se distrair, né? E o Netflix trouxe uma solução, sem sair de casa você consegue assistir, não precisa, você tinha um problema de ir na locadora, de ir naqueles vendedores de CDzinho, de DVD, ir lá escolher um DVD que você ia comprar lá, pirata inclusive, para assistir em casa no final de semana. Agora você não tem mais esse problema, você liga a sua televisão, pega o seu controle remoto e resolver esse problema de você ter que sair de casa para escolher um filme. Né? Então, por mais fútil que seja, é um problema que foi resolvido. E olha que ideia milionária que foi. Tá certo? Então, esse é o raciocínio. Pode ser um problema bobo, como esse de ir na lojinha de DVD, escolher um DVD para assistir no final de semana, pagar R$10, né? A gente pagava R$10 e levava 5 DVD para assistir no final de semana. Tudo pirata, né? Tudo bem, era contra a lei, inclusive. Mas você ainda tinha um problema de ir lá escolher os DVDs. Né? E às vezes você comprava DVD, o DVD não funcionava direito, tarará, o CD, né, não funcionava. Então, Netflix resolveu isso para você. Você dá um clique ali, você tem 300 opções, 1 milhão de opções para você assistir no final de semana. Tá? Então, uma vez identificadas essas necessidades, esse slide está repetido. Espera aí, deixa eu pular para o próximo. Onde mais que a gente, então, agora falando aí, para esse olhar para a sociedade? O que você tem que observar na sociedade? Tendências, observação de tendências. O que é uma tendência? A tendência ela pode ser moda, uma moda que está surgindo, pode ser uma mudança de comportamento na sociedade, mudança de estilo de vida, né, nas condições de vida. Então, por exemplo,
preço de combustível, já estava caro pra caramba, gasolina. Aí vem uma guerra lá entre os países com maior produção de petróleo. O preço subiu mais ainda. Talvez isso, com o encarecimento do combustível, fique uma demanda maior por outros meios de locomoção que não dependam de gasolina, né? E aí, talvez, que o pessoal que está aí, que trabalha com bicicleta e moto, deve estar lascando de ganhar dinheiro, porque combustível está muito caro. Tá? Então, assim, é você observar o que está acontecendo na sociedade para antecipar tendências. O que eu estava falando de idosos é uma tendência, né? À medida que as pessoas vivem mais, que os programas de saúde funcionam melhor, que o SUS funciona melhor, as pessoas passam a ter acesso à saúde, a média de idade do brasileiro está cada vez maior. Quando meu pai nasceu, a média de idade do brasileiro era 38 anos. Meu pai morreu com um pouco menos de 70. Hoje, quem nasce hoje, a perspectiva de vida é de 78. Em alguns países já está ultrapassando 80, 85 anos de expectativa de vida. Então, quanto mais as pessoas vão viver velhas e viver bem, essas pessoas idosas vão demandar serviço. Não é serviço só para idoso doente. Vai ter muito idoso saudável. Então, tu vai ter que ter um barzinho só para idosos. Né? Alguma coisa assim vai ter que acontecer. Né? Então, antecipar tendências é também antecipar futuros problemas que precisam ser resolvidos, e nisso temos ideias de negócio. Tá? Bom, outra coisa, outra fonte de inspiração, derivação da ocupação atual. O que é isso? Muita gente tem ideia de negócio a partir do que ele faz hoje. Você trabalha numa empresa que é de um determinado ramo e dentro dessa empresa você percebe uma lacuna e lá dentro, naquele seu trabalho, você percebe ali uma oportunidade de negócio e cria uma outra empresa, às vezes até para concorrer com a que você trabalha. Ou cria uma empresa que vai prestar serviço para a empresa que você trabalha. Ou você trabalha, por exemplo, como babá e percebe a necessidade ali dentro do trabalho de babá de um outro tipo de prestação de serviço específico, ou cria a sua própria empresa de recrutamento e alocação de babás. Então, o que você faz hoje também é fonte de inspiração para novas ideias. Tá? Outra fonte, então, procurar outras aplicações. Né? Ou seja, às vezes o seu negócio, você pode dar outros usos para o seu negócio, para a sua ideia também, além da ideia original, tá bom? Então, observar nesse conceito aqui, observar o que mais você pode acrescentar ao teu negócio que possa suprir possíveis recessões, possíveis demandas, tá bom? Olha aí, exploração de hobbies. O que é hobbies? São os seus passatempos, seus lazeres, né? Às vezes uma coisa que você fazia por lazer, por passatempo, uma coleção de selos. Tinha um camarada lá que fizeram o desafio, pô, você tem que ser bom em alguma coisa. Eu falei, não sou bom em nada. Nada, você não é bom em nada, tem alguma coisa que você é diferente dos outros. Eu falei, todo mundo fala que eu sou atleticano doente. Ele criou uma loja só de produtos para torcedores de futebol, a loja chama Fanáticos. Então, um hobby. O hobby dele era o Atlético. E do Atlético ele criou uma empresa só para torcedores fanáticos como ele. Tá bom? Então, às vezes algo que é um passatempo, uma distração para você, se você olhar direitinho, talvez tenha aí uma necessidade a ser atendida. Tá? Uma necessidade a ser atendida, um problema a ser resolvido, talvez tenha uma oportunidade de negócio, nisso que para você é lazer. Tá bom? Lançamento de moda. Outras perspectivas aqui, olha. Talvez eu tenha que encerrar o vídeo, porque ele não pode ficar com mais de 15 minutos, senão o YouTube não aceita. Lançamento de moda, então vou ler rapidamente aqui. Além de criativo e empreendedor que se propõe a lançar o modismo, deve ser persistente, saber contagiar as pessoas com seu entusiasmo e estar consciente de que o seu sucesso de uma moda costuma durar pouco. Né? Às vezes você vai lançar, você que vai criar uma tendência, ou seja, uma moda. Imitação do sucesso alheio. Talvez a solução que você vai propor para um problema vem de uma solução que já existe em outros ramos, em outras áreas, em outras cidades, ou até em outros países, e que você traz para cá e adapta esse sucesso ao problema que você está tendo. Aí na nossa plataforma tem um vídeo específico sobre isso. Assista os próximos vídeos que estão aí no Classroom. Ao final, eu espero que as ideias de negócio estejam começando a surgir na sua cabeça. Você responde lá a atividade. Fim dessa aula, assista os outros 3 vídeos. E amanhã a gente vai continuar com a aplicação disso tudo que nós estamos falando sobre o desafio Sebrae. Tá ele aí, ó. Amanhã nós vamos estudar um pouco